A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense é Harry Lum, pesquisador de cinema, dentista. Harry, sua família veio da Alemanha para o Brasil no final do século passado. Exatamente. O que eu posso lembrar daquela época é que meu avô, Carlos Lum, ele criou a empresa comercial Carlos Lum Limitada. Isto foi em 1895, portanto, em final do século passado. Era uma loja grande que tinha, além de uma seção de secos e molhados, armazém, cereais, essas coisas, também tinha uma seção de importação, principalmente de alimentícios, e até uma pequena seção mais tarde de fotografia e até de cine e foto. E isso foi passando para a direção de meu pai, que se chamava Eric Lum, mas pouca gente sabe disso, que ele sempre era conhecido por Seu Lum. E o meu pai, então, numa determinada oportunidade, percebeu que a pequena seção de perfumaria da loja era a que dava mais rentabilidade. E como nessa época o meu avô estava ausente, estava morando em Hamburgo, construindo uma casa lá, meu pai, por iniciativa própria, mudou o esquema da loja e transformou aquilo em perfumaria. E mais tarde adotou o nome Lá no Lum, que eu acredito que todas as senhoras residentes ou naturais de Curitiba devem ainda estar recordadas desse nome, que depois a loja foi para a Rua 15, onde teve o seu período áureo, a partir de 1941, e ficou até meados dos anos 70, se não me engano. Meu pai faleceu em 1964, e o nome Lá no Lum realmente criou história. A gente é uma família tradicional de Curitiba, e eu tenho, assim, um especial orgulho de ser curitibano também. O Armazém de Secos e Molhados, criado no final do século passado, 1895. Sim. Estes armazéns, eles tinham de tudo, eram produtos muito diversificados. Tinha de tudo, realmente, não era como supermercado hoje em dia. Havia, meu pai sempre falava, uma importação de arenques, que ele tinha que pôr a mão dentro daqueles tonéis e arregaçar a manga para alcançar aquilo que estava conservado em vinagre ou azeite. Ele achava terrivelmente desagradável essa tarefa. Mas eram as condições na época. Nem se falava em supermercado, esse tipo de comércio que temos hoje em dia. A cidade era pequena, havia sempre uma freguesia constante e também muitos forasteiros que passavam por aqui. Ficava na Rua Riachuelo. Na Rua Riachuelo 161. Era até o slogan. Lá no Lum 161, onde tudo é fora do comum, ele dizia assim. O seu pai, já nessa época, a década de 30, de 40, tinha um grande senso de venda, de marketing. Tinha. Ele tinha um senso instintivo de propaganda, como se dizia na época. A palavra marketing era desconhecido. E ele bolava campanhas de publicidade. Por exemplo, uma coisa que eu lembro, uma vez ele fechou toda a vitrine, pôs um pano em volta, um pano escuro, um furinho no meio, escrito, não olhe. Claro, formou-se uma fila enorme de pessoas que queriam ver o que estava lá dentro. E era apenas um novo perfume que estava sendo lançado, um vidrinho pequenininho desse tamanho em cima de um pedestal, dentro daquela vitrine enorme. Então era o chamariz para chamar a atenção do pessoal. Outra ideia interessante, perfumar um cinema, isso foi em 1941 para fazer propaganda de um produto novo. O perfume Flor de Maçã estava sendo lançado, coincidindo com a inauguração do Cine Luz, o antigo Cine Luz, do qual eu pessoalmente tenho tanta saudade. Meu pai bolou então a ideia, depois de muito pensar como atingir a alta sociedade curitibana que estaria lá na noite de estreia, uma coisa de impacto.
E então ele teve uma ideia genial. Hoje em dia seria corriqueira, mas ele foi o primeiro que teve essa ideia de perfumar o interior do cinema. Para isso ele comprou 15 bombas de inseticida, Fleet, e fechou a loja mais cedo e levou a família inteira, inclusive eu, na época eu tinha 9 anos, para perfumar o interior do cinema. Além disso, durante a entrada, cada senhora e senhorita recebia um lencinho perfumado com uma pequena mensagem publicitária chamando a atenção para o novo perfume Flor de Maçã que estava sendo lançado. A ideia foi tão inédita que dias depois a própria Helena Rubinstein, ela mesma em pessoa, mandou um telegrama de felicitações àquele cidadão de uma cidade lá no sul de um país chamado Brasil, que tinha tido uma ideia que ninguém tivera antes, de perfumar o cinema. E foi um acontecimento, as pessoas comentaram bastante isso em Curitiba em 41. Foi uma sensação, todo mundo só queria aquele perfume, quer dizer, comercialmente foi um impacto, uma coisa nunca vista. Estas bombas eram as antigas bombas que eram vendidas sem o inseticida e aí foi colocado o perfume dentro para borrifar o cinema. Para botar detefon, qualquer material assim, inseticida e vai bombando ali, né? Ele comprou uma quantidade dessas bombas com essa finalidade. A perfumaria, ela teve muito sucesso, foi muito importante, marcante em Curitiba, mas houve o problema da importação proibida e aí é que começou a haver dificuldade. Houve essa dificuldade de restrição de importações. Então, o comércio de perfumes ficou limitado à linha nacional e local até. Além dos horários, porque como a nossa era uma perfumaria, portanto não era farmácia, ficava limitada ao horário comercial. E enquanto isso, qualquer farmácia podia vender o dia todo, sábado, domingo, feriado e às vezes à noite, 24 horas, vendendo aquelas mesmas mercadorias que a gente vendia na loja. E mesmo assim, conseguiu-se manter a clientela, porque além da mercadoria, meu pai dedicava uma atenção personalizada para a freguesia, como ele dizia, nem era clientela. As meninas da loja, as funcionárias, até hoje se fala como eram bonitas aquelas meninas, as moças do LUM, todas elas casaram, e algumas até quando eram admitidas, a gente olhava e dizia, poxa, mas essa menina afinal, ela não falta qualquer coisa, não tem personalidade. Meu pai dizia, espera um pouquinho, eu vou dar um jeito nela, vou arrumar o visual dela. Então ele supervisionava tudo, desde a maquiagem até a cor do vestido, a cor do cabelo, o penteado do cabelo, daí uma semana a guria era outra. E começava a atrair a atenção de todas as maneiras. Os homens porque iam lá para ver a menina bonita. E as senhoras porque diziam, puxa, uma loja que vende artigos de beleza e as meninas são tão bonitas, eu vou ficar pelo menos quase como elas, né? Então era aquela coisa psicológica também. Uma moça feia não podia trabalhar lá. O senhor nasceu em 1930, quando que surgiu o interesse pelo cinema? Já na infância? De minha parte? Sim. Eu posso dizer que foi exatamente naquele dia da inauguração do Cineluz. Eu lá com 9 anos, fomos já umas 6 horas da tarde, a inauguração seria às 8 da noite, e aí o gerente nos convidou, depois de perfumado o ambiente, né, para conhecer as dependências. E nós fomos lá no palco, vimos aquela tela enorme, branquíssima, né? Estava sendo tudo inaugurado ali. E os alto-falantes enormes também, e toda coisa já perfumada, tudo um ambiente que era mesmo cativante. Mas o impacto que eu senti foi quando nos convidaram para ir lá em cima, na parte técnica, na cabine de projeção. Então era um equipamento de projeção Zeiss, alemão, importado, equipamento absolutamente novo, a última palavra da tecnologia de cinema naquela época. E então, como uma espécie de ensaio geral, antes de abrirem as portas do cinema, passaram um short, um curta-metragem colorido, que eu lembro até hoje, que era um homem caminhando por um jardim, perfumado, cheio de flores,
e ouvia essa serenata de Schubert. E eu vendo aquilo ali, aquele impacto, aquela projeção enorme, eu com 9 anos de idade, que até aquele dia eu queria ser maquinista de estrada de ferro, eu passei a querer ser projecionista. Quem viu os filmes Cinema Paradiso vai entender muito bem que eu era o totó ali naquela época. Assistindo esse filme, o senhor se identificou bastante com o que aconteceu na infância, a paixão pelo cinema que nasceu ali? Totalmente. Tanto que hoje em dia os amigos até acho que vão dizer que eu estou ficando meio chato, que eu falo muito, eu falo até demais nesse filme. Mas realmente é uma coisa que me marcou, além da história do filme, que tem muitos detalhes que lembram a minha infância. Sabe, tudo no filme, a música, eu acho uma obra absolutamente perfeita, que eu não canso de ver e rever, e recomendo a qualquer pessoa que goste de cinema, que não viu esse filme ainda, passe numa locadora e pegue o filme Cinema Paradiso, um filme italiano, do Giuseppe Tornatore, que foi Oscar de melhor filme estrangeiro em 1989. Quer dizer, ele vai fazer 10 anos, mas para mim parece que, como eu vi hoje, se eu vejo de novo, é como se estivesse vendo pela primeira vez. A sua sensação de criança, era como se fosse uma coisa mágica, misteriosa, a projeção, total, o ambiente todo do cinema? Absolutamente mágica. E esse fascínio do cinema, do verdadeiro cinema, cinema de tela grande, de sala grande, inclusive fazendo parte aquele ritual de se preparar para ir ao cinema, de botar uma roupa boa, de ir lá assistir o filme desde o começo, e as luzes escurecendo, aquele ambiente respeitoso. Quer dizer, havia também os outros cinemas, né? Cine Broadway, eu me lembro, era o cinema poeira, que a gente levava revolvinho de espoleta e ficava dando tiro na tela de mentirinha para ajudar a matar o bandido. Isso também era cinema. Mas quando vinha um filme de mais classe, eu me lembro do lançamento do Vento Levou, que foi uma coisa que passou no Cine Avenida, esse, que tinha a exclusividade da Metro na época. Depois passou para o Cine Ópera. O Vento Levou foi uma coisa marcante, e outras grandes produções que a gente viu. E filmes também que na época nem causaram tanto impacto. Casablanca, por exemplo, foi considerado um bom filme de guerra, um filme policial, mas não tinha ainda nem sombra dessa imagem que tem hoje. Muitas pessoas dizem que Casablanca foi um dos 10 maiores filmes, melhores filmes de todos os tempos. Não sei, pode ser que seja, no meu entender é um grande filme, apenas isso. O senhor já ia ao cinema na infância antes mesmo de conseguir ler as legendas dos filmes estrangeiros? Levado pela minha irmã, que era 7 anos mais velha que eu. Eu tenho uma vaga recordação dos filmes de Far West, Buck Jones, Tom Mix, que a gente ia, era sempre à tarde, matinê, no Cine Broadway, que passava 2 ou 3 filmes, e sempre tinha também o seriado, o Flash Gordon, o filme de Far West, sempre com aquela cena de perigo. Eram episódios de 20 minutos, com aquela intenção de amarrar o espectador para voltar na semana seguinte para ver a continuação e ver como é que o bandido se safava daquele perigo. E funcionava mesmo, criava expectativa. E como funcionava? Naquela época surgiu também o comércio de figurinhas, de revistas, de gibi. Eu me lembro que eu colecionava gibi também. Isso tudo foi perdido, mas fazia parte do clima de encantamento. A porta do cinema era o local de troca dos gibis. Exato. E eu tenho muita pena das gerações de hoje. A gurizada fica na frente da televisão apática, vendo aqueles desenhos animados, também muito repetitivos, e não se vibra mais. Naquele tempo a gente vibrava intensamente, a gente torcia com o bandido, a gente chorava na hora do drama, a gente morria de rir nas comédias do Gordo e o Magro, mas ria mesmo, assim, e era uma coisa coletiva. Um começava a rir, todo mundo ria junto. Hoje não tem mais isso, eu não tenho mais visto isso, e é lamentável. Vamos então para o intervalo, estamos conversando hoje com o pesquisador de cinema Harry Lum, já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
No programa Memória Paranaense, nosso convidado hoje é o pesquisador de cinema Harry Lum. O cinema, na época, era o grande lazer em Curitiba, né? A época que você se recorda melhor, 30, 40, essas décadas, era um ponto de referência, de encontro da sociedade. No mundo todo. Não só nas cidades pequenas ou médias, como era Curitiba, mas eu acredito que no mundo todo, a única diversão mesmo, coletiva, familiar, era o cinema. E especialmente o cinema americano, que dominava o mercado. Então a gente foi contagiado por aquela coisa de romance, até a maneira como o mocinho beijava a mocinha, a gente nos namoros procurava fazer igual, né? E não tinha mesmo cenas assim de sexo como hoje, aqui era tudo muito velado, a moral era absolutamente puritana, havia aquele código moral de Hollywood, por exemplo, não podia jamais mostrar um casal na mesma cama. Com muito favor, o casal em camas separadas mesmo, e cada um na sua cama, ele lendo o jornal, ou ela ouvindo rádio, qualquer coisa, mas nada que envolvesse coisa de sexo. As famílias tinham até os seus locais determinados no cinema? Sim. Era uma tradição, principalmente nas sessões domingueiras. Eu me lembro que o antigo Cine Avenida, o antigo, quando tinha ainda as frisas ao redor, aliás, era uma decoração maravilhosa, se aquilo tivesse sido preservado hoje, daria assim, de 10-0 em muitas salas metidas a modernosas, né? E aquelas frisas, então cada família, das famílias mais tradicionais, já tinha o seu lugar cativo. E nem aparecia gente querendo tirar aquele lugar, já se sabia que os Leão sentavam ali, os Fontana sentavam lá, os Miller sentavam ali, então era aquela coisa. Os cinemas mais marcantes da história de Curitiba, quais foram? Os antigos eu me lembro mais do Avenida, aquele primeiro Avenida. Os outros eram de menos importância. Tinha também o Cine Palácio. O Palácio tinha uma característica curiosa. Ele tinha umas colunas, mas havia também cadeiras atrás das colunas. Então, numa sessão absolutamente repleta, aquele coitado que tinha que sentar nas cadeiras tinha que se inclinar totalmente para o lado para ver um pedacinho da tela. Mas a cadeira estava lá e era ocupada. E já existia um cinema para cada público, com diferentes tipos de filmes? Como que era isso? Existia, e os cinemas, pelo menos alguns deles, já tinham dois tipos de bilheteria. Era a plateia, primeiro balcão, seria o que? Primeira classe, e o chamado puleiro, né? O segundo balcão lá em cima, como o Ópera tinha, o Cine Luz tinha, o Palácio parece que tinha também, e era uma maneira assim de diferenciar, através do preço diferenciado o público. A sequência de uma apresentação, como é que era? Os jornais, ela tela? Começava invariavelmente, pelo menos nos anos 40, com o jornal do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Na época da ditadura de Vargas. Ditadura de Vargas, só que não se podia dizer ditadura, que era proibido. Aliás, muita coisa era proibido. E foi engraçado notar que quando começou a surgir a revolta popular contra essa ditadura, cada vez que aparecia o Getúlio Vargas, então havia apupos e vaias e assobios na plateia. Quer dizer, a gente sentia que estava transgredindo a vontade do governo através do cinema. Aquela coisa coletiva, aquela revolta coletiva. Hoje você vê um discurso demagógico na televisão, você diz, esse cara é um ladrão, sei lá, mas você fala no recesso do lar, com os teus parentes, e fica uma coisa restrita. Agora, num cinema, num grande auditório, quando surge um clamor, é uma coisa que realmente move montanhas, num certo sentido. Cria um ambiente coletivo de revolta e evita essa situação que se nota hoje em muitos lugares de apatia, de acomodação contra certas coisas gritantes que a gente vê acontecer. É a mesma coisa da reação de um filme que é visto em casa pela televisão e a reação que há no conjunto, dentro de uma sala de cinema. Exatamente. E eu, apesar que a minha atual atividade, você falou que eu sou dentista, vamos dizer, eu era dentista, exerci a profissão por quase 40 anos, continuo muito ligado à classe, sou eu que organizo anualmente a reunião da minha turma de 54, fiz ainda agora, no dia 1º, reuni os colegas. Mas o vídeo é aquela coisa limitada.
Eu acredito que mesmo com essa moda atual de home theater, telas enormes, som 1000 voltas e surround, né, aqueles recursos todos, você sempre está sozinho assistindo um espetáculo. Você não sabe a média de reação que isso causa num público. Você pode ver uma determinada cena num filme e dizer, eu acho que está bom, ou eu acho que está ruim. Agora, se você vê esse filme no cinema e surge uma vaia, uma reação contrária da plateia, espontaneamente, brota aqui, ali, você vê que não é claque, é uma coisa espontânea. Então, ajuda a formar uma opinião real sobre aquilo que se está vendo. Isso é um detalhe da diferença do filme entre o vídeo, assistir o vídeo, ou no cinema. Era o que ajudava a criar uma outra magia que o senhor diz quando o filme, por exemplo, na infância, se acompanha um determinado filme, o faroeste. A gente se integra na história do filme. A gente vive o filme junto com os personagens. Acompanha o bandido, o mocinho, torce pelo mocinho, persegue o bandido e aquela coisa. Não se acomoda a assistir apaticamente uma coisa. O cinema é uma coisa que eu já falei várias vezes. Um grande filme deve ser visto como filme e não como telinha. Eu tive a primeira grande decepção com videocassete quando eu assisti Dr. Zhivago. Esse filme eu tinha visto no antigo Cine São João aqui, na Westfalen. Era na época um cinema com uma projeção magnífica, tela grande. Eu assisti isso com um cinema lotado, Dr. Zhivago. Então tem certas passagens que eu lembro até hoje, quando eles vão, por exemplo, aquela travessia, são levados de prisioneiros num trem, no vagão, o Zhivago ali no meio daqueles todos presos, de repente através de uma réstia de luz assim, ele vê aquela lua cheia lá em cima. Isso numa tela grande, você vive o momento. Ele, prisioneiro, vendo aquele símbolo de liberdade que é uma lua cheia lá longe. Quando eu vi essa mesma cena na telinha da televisão, eu não tive nada dessa impressão, absolutamente nada. Como hoje é o Titanic, sei lá, o Titanic, conforme a pessoa quer dizer, né? Tem que ser visto num bom cinema. Não adianta pegar isso em vídeo e assistir em casa, é frustrante. Você não tem o impacto, inclusive sonoro, do verdadeiro som de um filme grandioso como aquele. O termo Cinelândia, usado para a concentração de cinemas na Boca Maldita, principalmente pelos jornais, ele não chegou a pegar como um nome para aquela região? Eu acho que não, em Curitiba não. Existia o termo Cinelândia lá no Rio de Janeiro, ali, que tinha os Cines Metros e alguns famosos ali, né? Mas dizer Cinelândia para o centro de Curitiba, eu acho que era uma expressão um pouco forçada. Eu pelo menos, nunca disse, hoje eu vou até a Cinelândia ver o que está passando lá. Eu nunca falei assim. Mas era o ponto de concentração. Os melhores cinemas de Curitiba estavam ali na região da Boca Maldita. Que era, como você disse, Boca Maldita. Naquele tempo não se dizia ainda, mas já estava, era o ponto das fofocas de Curitiba, já era naquele tempo. E os cinemas de bairro? Os cinemas de bairro, parece até que o cinema de bairro foi o primeiro a surgir em Curitiba. Eu lembro especialmente o Cine Morgenal, que foi diz o Jorge de Souza, que foi o mais antigo cinema de Curitiba. No Cristo Rei. No Cristo Rei, no bairro Morgenal. Esse cinema manteve-se até com interrupções, foi transferido, mudou de lugar, depois foi para a Praça Rui Barbosa. Hoje ele está lá em frente à entrada do passeio público. Continua sendo chamado Cine Morgenal. O Portão, o Seminário, todos eram bairros que tinham seus cinemas. O Cine Marajó, o Cine Guarani, cinemas de bairro. E havia também os cinemas de clube. Aí eu também posso especificar uma contribuição minha muito longa, graças a essa minha mania de cinema, né, que eu sempre fui como se chama, um rato de cabine. Eu gostava sempre da projeção de cinema, de filme. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, encontrei uns filmes em casa de 16mm, feitos por meu pai, e eu não sosseguei enquanto eu não consegui esses filmes projetados. E bolei uma maquininha lá e consegui mais ou menos projetar esses filmes para assistir.
Mas no Clube Concórdia, aqui em Curitiba, havia cinema toda terça-feira. Isso começou em 1949. E a partir de 1951, eu assumi a direção do cineminha nosso lá, toda terça-feira, alugando filmes das empresas, da Warner, da Metro, da RKO, da Universal, filmes italianos também, da Arte Filmes. Passei grandes filmes lá, passei o Casablanca, implantei o Cinemascope lá, passamos Manto Sagrado. Tudo pela paixão pelo cinema. Tudo, eu fazia a programação, marcação e revisão, que eu pegava o filme um dia antes, revisava em casa, que eu não admitia que ele arrebentasse durante a sessão. Pus 2 projetores lá para fazer projeção alternada, sem intervalo. E fiz aquele cineminha por 19 anos no Clube Concórdia, até 1969. O senhor fala do prazer que muitas vezes tem quem é o dono do cinema, ou então quem é o operador do projetor, de se sentir como alguém participante do filme. Não só participante, como até criador. É uma presunção de quem faz a projeção, mas isso está nas veias de quem faz e quem gosta de projetar filmes. Isso será confirmado com certeza pelo Zito, pelo Jorge de Souza e outros amigos que eu tenho. Como bem fala o Alfredo no filme Cinema Paradiso, quando você movimenta as máquinas e joga as imagens na tela e o público começa a rir lá embaixo, você se sente quase que como autor dessa risada lá embaixo. Isso é uma sensação que é indescritível, absolutamente indescritível. Não dá nem para querer dizer, faça isso, você vai ver a realização. Não, tem que estar no sangue da pessoa. Não dá para incutir. Infelizmente, na minha família não tem ninguém que tenha essa mania ou esse tipo de loucura, não sei como é que pode ser classificado, de curtir essa coisa intensamente. Que eu adquiri com 9 anos de idade e, graças a Deus, continua hoje com a mesma intensidade. Vamos então para o nosso intervalo no programa Memória Paranaense. Hoje nosso convidado é o pesquisador de cinema Harry Lum. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir com o programa Memória Paranaense, hoje com a participação do pesquisador de cinema Harry Lum. Harry, nomes que marcaram aqui no Paraná, que tiveram um trabalho importante de guardar imagens da história de Curitiba. Quais você acha que fizeram esse trabalho? Existem aqueles nomes tradicionais, já sobejamente conhecidos, que é o Aníbal Requião e o Grofe. Também poderia citar nessa área profissional o Arthur Rogue, mas a produção do Arthur Rogue foi muito limitada, porque ele investiu pesadamente em equipamento para cinema mudo e foi de muito azar, porque ele fez isso lá por volta de 1927, 1928. Ele adquiriu todo um equipamento trazido de Hollywood, ele esteve lá, e inclusive realizou lá um documentário chamado Hollywood Studios. Mas esse fato de todo o equipamento dele estar dirigido ao cinema mudo, pereceu. Deixou de ser um chamariz, de ter utilidade, porque surgiu o cinema sonoro e matou a produção dele. No caso do Carlos Stelfel, ele fazia filmagens particulares da própria família, mas entre estas filmagens muita coisa ficou de Curitiba. O Carlos Stelfel nunca teve, que eu saiba, a pretensão de se tornar parte da memória do Paraná em matéria de cinema. Ele era professor, catedrático, era diretor da Escola de Farmácia na Universidade do Paraná, mas se dedicava como amador, ele filmava muito bem em 16 milímetros. Fez imagens em preto e branco, coloridas, e esses filmes vieram às minhas mãos há uns anos atrás, alguns já infelizmente deteriorados, mas
tem imagens lá da procissão de Corpus Christi, na Avenida Luiz Xavier, ali em 1935, se não me engano, e parada de 7 de setembro, desfiles escolar, principalmente onde aparecem as filhas dele, imagens do country club, da piscina, do litoral, Matinhos, Caiobá, e aquela cena que realmente, essa pode ser considerada um marco, uma coisa histórica, que é a imagem filmada do prédio onde começou a Universidade do Paraná, que foi na rua Comendador Araújo, no início da Comendador, onde hoje tem um shopping center, o Omar Shopping Center. Naquele prédio começou a Universidade do Paraná. Estas filmagens particulares, de vários nomes diferentes, foram importantes, marcaram uma imagem, né, de outra época de Curitiba. Quando é que começou aqui a filmagem particular? A pessoa ter um equipamento em casa para fazer filmagens familiares? Bom, imagens familiares começou muito antigo, mesmo devido à influência americana, através do sistema de filme 16mm, inicialmente, lançado pela Kodak, como havia também na França o sistema Pathé Baby, um filme com a perfuração no meio, mas era a finalidade mesma, cinema de amador. Mais tarde surgiu o filme 8mm e em 1964, 65, surgiu o Super 8. Isso era cinema de amador. No trabalho que o senhor realiza de telecinagem de filmes antigos passando para vídeo, muitas coisas importantes foram descobertas. A minha atividade agora, que eu já não sou mais dentista, aliás, essa atividade eu já desempenhava enquanto ainda era dentista, fazia as duas coisas, ficava até madrugada, primeiro durante o dia no consultório e à noite fazendo gravação de filmes, Super 8, 16mm e tal. E essa atividade eu continuo realizando agora, num sentido mesmo profissional e posso dizer com muito boa qualidade, porque eu uso o sistema apropriado, a técnica apropriada e o projetor apropriado, porque não é com qualquer projetor que a gente passa o filme numa parede, pega uma câmera de vídeo e filma. Aí surge um problema técnico muito grande, que é o tal do batimento, a imagem fica piscando, é a cintilação. Que momentos importantes foram encontrados entre esses filmes que vão chegando para telecinar? Fatos históricos que ficaram guardados? Sim, uma coisa que todo mundo em Curitiba, quem tinha uma filmadora de Super 8, que estava no auge naquela época, foram duas coisas que todo mundo registrou. A neve, de 1975, e a visita do Papa, de 1980. Recentemente, um canal passou aqui em Curitiba, o que seriam únicas imagens coloridas da neve de 1975. Isso eu contesto veementemente, porque eu já perdi a conta de quantas imagens coloridas da neve de Curitiba eu já tive a ocasião de gravar. Filmado por inúmeras pessoas diferentes. E o Papa em Curitiba, se eu fosse me dar o trabalho de juntar tudo que já passou por mim, da visita do Papa, desde o avião vindo no horizonte, até pousar no Afonso Pena, vindo de São José para cá, de todos os lados da rua, eu poderia fazer um documentário feito por centenas de câmeras diferentes da visita do Papa. Até eu tive a ocasião de filmar, quando ele saiu da casa do arcebispo naquela manhã, eu levei uma escadinha, subi na escada e filmei ele saindo da casa e entrando no carro. Inclusive vieram os rapazes da TFP, alucinados, queriam abraçar e beijar o Papa e foram mantidos à distância, meio que à força, pelos policiais, e essa cena toda eu consegui registrar. O senhor localizou até filmes de 1928, da neve de 28. Da neve de 28, mas isso não eram de amadores, não. Esse filme de 28 foi feito pelo Groff, se não me engano, pelo Groff. Esse filme é 35mm, imagens... não era do Groff, não, aquilo era, parece que do Botelho, era uma produtora do Rio, não foi o Groff, não. E com legendas, inclusive... E eu tive acesso, através da Fundação Cultural, ao próprio filme original, não o filme duplicado. O filme original, 35mm, mudo, filme de nitrato, aquele filme que pega fogo, e eu telecinei, eu passei isso para vídeo. E como, vamos dizer, uma contribuição até um pouco, vamos dizer, exagerada de minha parte, uma imagem muito antiga que eu tenho foi algo filmado por meu pai, no início de 1930,
e numa rápida cena aparece minha mãe andando no jardim da casa da minha avó, lá no Juvevê, e nota-se que minha mãe estava grávida, e era eu que estava lá para nascer, né? Então eu já apareci no cinema indiretamente antes de nascer. Também tem imagem do nascimento da televisão no Paraná em 60. Uma das imagens do estúdio, do primeiro estúdio do Canal 12 da TV Paranaense, criação do Najib Shed, louvado seja o mérito do Najib Shed, que foi o verdadeiro criador da televisão em Curitiba. Então, através de um amador também veio um filme de 8mm, curtinho, 2 ou 3 minutos, em que aparece o Carmaia, naquele famoso almoço com as estrelas, aparece a Meire Nogueira e aparece 1 ou 2 câmeras, em alguns comerciais, bebidas e tal, então só para sentir o clima da televisão. Eu considero esse uma das preciosidades que eu tenho em casa. O programa consistia num almoço servido em várias mesas e ele ficava percorrendo as mesas. Era uma mesa grande, coletiva, né, e a câmera circulando ali no meio e servindo o almoço, também oferecido por um dos patrocinadores do programa. E quem tem uma certa idade vai lembrar do Carmaia, que ele chegava até a se debruçar sobre um dos convidados, olhava fixamente e perguntava: o senhor está se sentindo bem? Quer dizer, seria até uma contrapropaganda para o buffet que forneceu aquele almoço. E também o Carmaia era uma figura impagável. Os arquivos dos canais de televisão, os arquivos jornalísticos desta fase da década de 60 se perderam em grande parte? Em grande parte. Porque eles eram... Primeiro não havia gravação nenhuma. Depois inventaram um tal de cine, não sei o quê, que era a filmagem da imagem ao vivo, uma qualidade técnica muito precária, muito deficiente. Depois surgiu o VT, o videotape, o tal quadruplex, máquinas grandíssimas. A propósito disso, eu me lembro que o canal que lançou o videotape em Curitiba, todo mundo achava que ia ser o canal 6, que era da dos TV. Associado, né? Pensava-se que era o canal 6. E de surpresa, o canal 12, que na época já tinha o estúdio na Emiliano Perneta, onde agora é uma garagem, não sei o quê, o canal 12 conseguiu o aparelho de videotape. E de repente, num sábado à tarde, eu vejo no ar imagens de um musical, com orquestra, com tudo. Chamava-se Nós na Cidade, era o título do programa. E naquele tempo era tudo preto e branco, mas uma imagem muito nítida. Então dava toda a impressão que aquilo era ao vivo. Bom, eu na hora percebi que aquilo era mesmo o tal do videotape, corri para o estúdio do Canal 12. Eu sempre gostava de ver essas coisas, né? Quando cheguei lá, estava chegando uma multidão, pessoas que queriam ver o tal programa de auditório que estaria sendo passado no Canal 12. Então criou até um certo tumulto lá dentro, porque o povo achando que aquilo era um show que estava estreando no Canal 12, e era tudo gravação. Até aí tudo era apresentado apenas ao vivo, no estúdio da própria televisão, porque não existia o equipamento de videotape. Exatamente, ao vivo. Os comerciais eram uma correria. E as mesmas câmeras também. Fazia o teatro filmado, TV, teatro. A câmera fazia um pequeno intervalo comercial e daí é o motivo daquele comercial que dizia enquanto você espera, né? E o Canal 4 começou com isso, passava trechos de espetáculos antigos. Mas enquanto passava aquele comercialzinho, as câmeras corriam todo para o espaço ao lado para fazer o comercial. Terminado aquilo, voltava para o estúdio. O senhor acha que o Paraná guarda a sua memória cinematográfica, principalmente as imagens paranaenses antigas? Tem essa preocupação? Não, essa preocupação não existe. Ela pode existir de parte de algumas pessoas, e eu me incluo nesse rol. Eu acho que tudo que se pode localizar de imagem antiga vale a pena ser preservado. Eu até faria um apelo, quem tem em casa um rolo de filme, não digo filme doméstico, porque isso é outro capítulo que eu faço também. Mas, por exemplo, se você tem em casa um rolo de filme 35mm, aquele filme mais largo, e não sabe o que é aquilo, me telefone. O meu telefone é em Curitiba 041-335-2225. Eu tenho a maior curiosidade em examinar esse material,
mesmo que não seja para gravar, só dizer, olha, tem isso, ou vale a pena gravar, ou quer doar para a fundação, para o Museu da Imagem e do Som, para não deixar essa coisa se estragar. Porque ele se perde com o tempo. Vai se deteriorando. E os filmes antigos são altamente inflamáveis. Qualquer fagulha, qualquer coisinha, cigarro, um curto-circuito, pode tacar fogo aquilo de uma maneira que não se consegue apagar. É uma explosão que acontece de filme. Vai até pôr em risco o seu patrimônio. Então, é um material altamente perigoso esse antigo, de nitrato, filme de nitrato. E desta forma, com essa busca, o senhor já localizou muita coisa importante, né? Em momentos que o senhor viu lá uma lata de filme jogada e de tentar verificar o que era aquilo, afinal. Um caso que eu lembro realmente, que isso foi até uma surpresa, eu estava um dia visitando o museu da Polícia Militar aqui em Curitiba, na rua Marechal Floriano, e vendo aqueles objetos e motos antigas e semáforos, eu vejo uma lata meio danificada, jogada num canto. E perguntei, o que é isso? Isso é um filme de cinema, tá? E não sabemos o que é. Eu digo, me empresta, eu quero dar uma olhada. Levei esse filme para casa, consegui abrir aquilo com um abridor de lata, que estava completamente deteriorado. Quando abri, veio aquele fedor de vinagre, que é o sintoma da deterioração do filme, é o cheiro de vinagre, muito forte. Insuportável até quando cheira de perto. Consegui tirar o filme, uma parte estava realmente melada, completamente perdida, e na outra tinha um filme polonês, falando do traslado dos restos mortais de um poeta polonês muito famoso, chamado Juliusz Slowacki. E era uma filmagem feita lá por volta, parece que de 1926, depois a gente conseguiu identificar a época daquilo. E esse poeta era famosíssimo, era o Shakespeare, da Polônia, e o traslado dos restos mortais dele de Paris de volta para a Polônia, num cortejo militar com navios, cruzadores, navios de guerra, subindo o rio e sendo saudados nas margens pela multidão. O homem devia ser, de fato, muito importante. E o filme tinha legendas, filme mudo, legendas em polonês e em seguida em português. Esse filme eu tenho guardado até hoje. Eu telecinei ele na velocidade correta, de 16 quadros por segundo. Isso já é um outro capítulo que até eu gostaria de abordar aqui, como hoje em dia se sacrifica a imagem do cinema antigo. Eu não sei se temos tempo antes do próximo intervalo, só para fazer um pequeno parêntese. Hoje em dia a gente vê um filme mudo sempre acelerado, tudo se atropelando, rapidinho, rapidinho. Numa comédia do Chaplin, um filme antigo do Gordinho Magro, isso até ajuda a deixar como mais comédia ainda. Mas o que quase ninguém sabe é que esses filmes não foram feitos para serem vistos assim. São filmes para serem vistos no padrão de 16 quadros. Isso acontece hoje porque com a invenção do cinema sonoro, o padrão de imagem, que até 1928 era de 16 quadros por segundo, passou a ser de 24 quadros por segundo. Então, se você põe hoje um filme antigo num equipamento atual, ele vai acelerar, quando ele é feito mesmo para ser visto naquele padrão normal. E isso é uma das coisas que eu me orgulho. Todo filme que eu telecino, que eu passo para vídeo, de qualquer bitola, inclusive 35 milímetros, eu tenho uma maneira que eu desenvolvi de reproduzir ele na velocidade correta. Isso, alterar a velocidade do projetor, é apenas um detalhe, porque isso envolve mudanças muito mais delicadas do que isso aí, para evitar a tal da cintilação. Vamos então para o intervalo. Participa conosco hoje aqui no programa Memória Paranaense o pesquisador de cinema Harry Lum. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação do pesquisador de cinema Harry Lum. Quando deu para perceber que o cinema começava a enfrentar dificuldades? Cinemas fechando, cinemas de bairro, cinemas de cidade do interior?
Eu já tinha conhecimento que havia um problema muito grande para a indústria cinematográfica, que lá nos Estados Unidos, onde a televisão já estava implantada há muito tempo, inclusive já começando colorida, os estúdios de cinema apelaram para outras tecnologias para manter aquela superioridade em relação à televisão. Eu posso mencionar o CinemaScope, ou então o VistaVision da Paramount e outros Superscope, que, para resumir, constituíam apenas em aumentar o tamanho da tela, principalmente no sentido lateral, e dar uma amplitude mais do nível de paisagem dos filmes, evitar aquela coisa tipo janela, como é a televisão, dar um horizonte maior na imagem do filme. Então, voltou-se novamente a usar a tal imagem anamórfica do CinemaScope, que bem como o Technicolor, o CinemaScope não é uma invenção recente. O CinemaScope é de 1925, se não me engano. Foi um francês que inventou. Mas, com a ameaça da televisão, apelaram para tudo para ver se conseguiam manter a superioridade do cinema. E num caráter mais local, eu notei vivamente esse problema lá no Clube Concórdia, onde toda semana a gente passava um longa-metragem e a frequência das famílias era assim uniforme e sempre as mesmas famílias iam, parecia aquela coisa dos outros cinemas, cada uma tinha seu lugar cativo ali, que havia mesas também onde se viam refrigerantes, aquilo tudo. De repente, uma determinada família não ia mais. Ia ver, o que houve? Compraram uma televisão. E ficavam lá assistindo aqueles famosos programas dos inícios do Canal 12. As transmissões iam das 8 às 10 da noite e tchau, acabava, saía do ar. Mas era justamente o horário que o pessoal ia ao cinema. Então a turma parou de ir ao cinema parou de ir ao cinema para assistir em casa, na televisão. E aí começou a haver aquela revolução no cinema. Eu não dizia que o cinema terminou, ou vai terminar, porque eu acredito que a forma, a expressão de imagem numa tela, uma imagem ampliada artificialmente, ela varia grandemente. A televisão é uma evolução do cinema, mas o cinema mesmo vai continuar. Com segurança. Vamos chegar a um ponto em que não vai mais haver uma programação de filme e tal, como muitos cinemas já estão passando para o telão, apesar que a imagem da película, inclusive do 35mm, ela tem um número de pixels, ela tem uma definição muito superior à própria televisão de alta definição. Mas essa televisão está chegando lá, ela está alcançando. Então a imagem eletrônica um dia vai se igualar e pode ser até que supere a imagem fotográfica do cinema convencional. E isso vai evoluir mais ainda, como hoje os filmes são trazidos em malotes e despachados para cá e para lá, feito tantas cópias de um filme, tantas centenas de cópias para um país. Vai chegar um dia, que não está muito longe, em que apenas vai haver uma matriz de um determinado filme e numa certa hora esse filme vai ser soltado por satélite para a rede daqueles cinemas no mundo inteiro, ou num país inteiro, e todo mundo vai ver aquela mesma imagem, milhares de auditórios pelo país afora, geradas por uma única fita de gravação, fita. No começo da década de 80, o senhor acompanhou outra revolução, como aficionado e muito de perto, foi a chegada do videocassete, que também trouxe outra mudança de hábito. Foi uma revolução, que ainda, né, no campo da televisão, o videocassete veio agilizar as coisas, veio deixar de escravizar a pessoa aos horários. Você parou de ficar em casa para assistir um determinado programa imperdível, simplesmente programava o videocassete, gravava aquilo, ia fazer outra coisa e assistia o vídeo na hora que quisesse. Isso realmente foi uma revolução, uma nova revolução no jeito de ver uma imagem gravada. Também no começo da década de 80, o senhor participou da criação da primeira videolocadora de Curitiba. O Tape Clube do Paraná, foi a primeira locadora do Paraná, era o Cine Tape Clube, fundado pelo Luiz Renato Ribas Silva,
que tem esse grande mérito de ter sido pioneiro, como ele agora também está sendo pioneiro no DVD, né? Digital Videodisc. Então o Renato tem esse espírito de arrojo, de ser o primeiro a fazer uma determinada coisa. Isso é inato no Renato, eu acho muito louvável a iniciativa. É interessante também que a memória de parte da sociedade curitibana, dos clubes, ficou preservada, ficou, através das filmagens que o senhor realizava, ficou em grande parte preservada por várias décadas. Aí também eu dei minha contribuição à memória paranaense, através principalmente de 3 clubes de Curitiba. Eu tenho imagens, por exemplo, do Clube Curitibano, da gestão dos anos 1949 e 50, a gestão do Jofre Cabral Silva, em que foram feitos 2 documentários, um deles em 35 milímetros para serem passados no cinema, até média-metragem, que chamava-se Curitibano, um sonho que se tornou realidade. No final tem uma mensagem do Jofre às gerações vindouras: vamos preservar o nosso patrimônio, o nosso prédio, onde é o prédio que ainda é do Curitibano, onde agora tem uma loja comercial, na esquina da Rua 15 com o Robarão. E o outro filme é Curitiba e o Clube Curitibano, produzido pelo Cibi, esse é em 16 milímetros, também tem 40 minutos. E esse filme, ambos eu telecinei, passei para vídeo, e anualmente, quando há uma homenagem aos sócios do Curitibano, que completam 50 anos de vida associativa, cada sócio ganha uma cópia desses filmes, que são realmente da época em que eles estavam no auge da mocidade, vamos dizer, né, 1950, por aí. Outro clube é o Country Club, cujo acervo de filmes, eu acho que foi o clube que mais filmou as coisas que aconteciam. Inaugurações, festas, torneios, bailes de debutantes e piscina, e especialmente na gestão do Fernando Miranda, nos anos 50. Esses filmes, uma grande parte, desapareceram. E há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa lá nos depósitos do clube, na secretaria, procuramos embaixo de balcões e armários, e eu consegui recuperar um material, algum deles incompleto, mas com esse material eu consegui fazer um vídeo com mais de 2 horas de duração. São imagens que eu recuperei. Nessa retrospectiva de clubes, eu não posso deixar de mencionar o Clube Concórdia, com o qual eu tenho uma grande ligação, que eu nasci sócio do Concórdia e participei de várias diretorias, e além de fazer essas exibições de filmes durante 19 anos, toda terça-feira, também por minha iniciativa foram filmados os bailes de debutantes, e esses filmes originais estão no meu acervo, sob minha guarda, pelo menos em película, em filme, desde 55 até 81. E a partir de 82 nós começamos já a filmar também em vídeo, esses filmes também estão todos preservados. Finalizando, o senhor participa também do Centro de Pesquisa do Cinema Brasileiro, sim, tentando, de alguma forma, ajudar a conservar essa memória. É uma entidade de pesquisa, de ajudar a procurar e preservar e conservar o filme, material antigo filmado. Nesse campo, eu acho que a minha contribuição mais significativa foi a telecinagem dos filmes do acervo particular do Oscarito, que o Oscarito filmava no sistema Pathé Baby. É um filme que aqui no Paraná realmente quase ninguém conhece. É um filme parecido com 16 milímetros, mas a perfuração é no meio do filme, entre a divisão dos quadros. E eu tenho também o projetor para esse tipo de filme. E esses filmes domésticos do Oscarito, feitos até de uma maneira precária, mas em que ele aparece, porque era geralmente ele mesmo que filmava, mas ele aparece algumas vezes ali. E a gente esteve no Rio de Janeiro há 2 anos atrás, há 1 ano atrás e há 2 anos atrás estive em Brasília com o Valêncio Xavier, e passamos esse filme para o auditório ali dos pesquisadores, e aquilo realmente causou uma impressão muito, muito forte no pessoal lá, de saber que esses filmes existiam e que esses filmes foram recuperados. Agradeço a sua participação conosco aqui no Memória Paranaense. Muito obrigado.
Participação hoje no programa Memória Paranaense do pesquisador de cinema Harry Lum. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.